Oi pessoal, meu nome é Jonathan, eu sou do curso técnico integrado ao ensino médico de Química lá no Instituto Federal. Eu e a minha equipe, que é constituída por Arthur Senna, Maria Rita, Eloá Matos, Richard Harley e eu, Jonathan Nathanael, ficamos responsáveis por falar do citoplasma. Espero que tenha ficado uma explicação bem clara e se algum de nós tiver falado alguma coisa errada, relevem por favor. E é isso, fiquem com o vídeo. Citoplasma. O citoplasma é a região da célula compreendida entre a membrana plasmática e a carioteca das células eucariontes. As células eucarióticas ou eucélulas formam os organismos unicelulares, protistas e alguns fungos, como as leveduras, ou pluricelulares, fungos, plantas e animais mais comuns no planeta. São tipo células mais complexas que as células procariontes. As células procarióticas, também conhecidas como células procariontes, são aquelas que possuem uma organização muito simples. Nelas, o material do núcleo celular fica espalhado pelo citoplasma. Podemos citar como exemplos de seres que são formados por células procarióticas, bactérias e cianobactérias. As células procarióticas não possuem algumas organelas, como por exemplo, complexo de Golgi e mitocôndrias. O citoplasma é constituído por um fluido viscoso, chamado citosol, o citossol ou hialoplasma, ou ainda citoplasma fundamental, composto basicamente por água, íons e substâncias necessárias à síntese de moléculas orgânicas, como carboidratos, enzimas, sais e proteínas, formando um coloide, onde estão imersas as seguintes estruturas: os ribossomos, as inclusões citoplasmáticas, o citoesqueleto e as organelas membranosas, mitocôndrias, cloroplastos, retículo endoplasmático liso e rugoso, peroxissomos, lisossomos, complexo de Golgi. Função do citoplasma. Boa parte da produção de enzimas e atividades metabólicas da célula ocorre no citoplasma. Ele é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. O citoplasma também possui a função de sustentação esquelética celular, através de uma estrutura conhecida por microfilamentos e tubos proteicos, chamados de citoesqueleto. Essas estruturas encontradas no citoplasma apresentam diferentes características que possibilitam a realização de alguns movimentos na célula. Outra função importante desempenhada pelas organelas do citoplasma é a respiração celular, responsável pela produção de energia necessária para todas as células do corpo, delimitando pela membrana plasmática e pelo núcleo. O citoplasma preenche todo o interior das células eucariontes. O citossol e o citoesqueleto são parte das células. O citossol é o líquido encontrado em todo tipo de células. Ele também é chamado de citoplasma ou hialoplasma. Nele existem várias proteínas, carboidratos, água e outras substâncias necessárias para o metabolismo celular. O citoesqueleto é tipo o esqueleto das células. São várias ramificações de proteínas e não é fácil de ver isso na célula, mas são vários ramos que podem ser constituídos por diferentes proteínas, dentre elas a tubulina, que constitui um citoesqueleto chamado de microtúbulo, e também tem a função de dar sustentação e forma para a célula, que nem o nosso esqueleto humano nos dá. Ele também forma os centríolos, que são cilindros bem pequenos dentro das células animais apenas. Alguns protozoários também e apenas as plantas, que chamamos de biofitas e pteridofitas, e vai ajudar na divisão celular. E também vai ajudar na formação de cílios e flagelos na célula para ela se movimentar melhor. Tem outro tipo de citoesqueleto também, chamado de microfilamentos, e eles são constituídos das proteínas da quitina, que vão ajudar a célula a se contrair. Se for uma célula muscular, por exemplo, é super importante para o músculo. Tem também a função de ajudar a citossínese,
que é a divisão da célula em duas. Tipo, depois da célula dividir tudo que tem dentro dela, ela precisa dividir a sua própria membrana, e tal a que ajuda nisso é esse microfilamento, que é tipo um citoesqueleto. O citoesqueleto apresenta, portanto, várias funções, as quais podem ser resumidas nos seguintes pontos. Ela garante forma e sustentação mecânica da célula, também promove movimento de organelas e é importante na contração muscular, possibilita movimentos ameboides, o movimento ameboide ocorre em função na mudança do citosol de gel para o sol, além do movimento dos microfilamentos. É importante salientar que o citoesqueleto, por garantir a movimentação de vesículas e conseguir manipular a membrana plasmática, possibilita que processos como a endocitose e a exocitose ocorram. O citoesqueleto é uma estrutura composta por uma complexa rede tridimensional de filamentos proteicos interligados que estão localizados no citosol. Eles são os responsáveis pela forma e pela sustentação das células. Ele é responsável pelas alterações de forma e da distribuição de organelas desencadeadas por interações entre a célula e o seu meio e entre células diferentes. E também é responsável pela sustentação e resistência da célula. Quando se refere a uma célula animal, a qual não possui parede celular, o citoesqueleto também garante que a célula tolere determinados choques mecânicos, deixando a célula mais robusta. Uma célula é composta pelos 3 filamentos que constituem o citoesqueleto, mas cada filamento é disposto ao longo do citoplasma celular de forma independente. Os microtúbulos possuem uma de suas extremidades presa no centrosoma. Os filamentos intermediários estão em todo o conteúdo celular, e os microfilamentos estão mais concentrados próximos à membrana plasmática, córtex, e em proporções concentradas ao longo da célula. Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou falar para vocês sobre organelas celulares. O que são organelas celulares? Lá no citoplasma das células ficam localizadas algumas estruturas que são chamadas de organelas celulares. A função delas é relacionada com a sobrevivência da célula e elas podem ser de formato esférico ou alongado. E sua principal função é a capacidade de produzir energia da célula por forma de ATP. Agora, os tipos de organelas celulares. Os plastos, os cloroplastos, são importantes na organela da célula vegetal. Em suas estruturas, eles possuem os cloroplastos, que realizam a fotossíntese. A forma e tamanho pode variar de acordo com o tipo da célula que eles se encontram. Báculos. A principal função dos báculos é garantir reserva de substância à seiva, que atua no mecanismo da pressão osmótica, conhecido como turgor. Assim, o turgor regula a entrada da água e da rigidez dos tecidos vegetais, permitindo que a planta fique mais ereta. Centríolos. Os centríolos são organelas formadas por mitotúbulos, que vão ajudar os cromossomos a se separarem à hora da divisão celular, mitose e meiose. Estão presentes também em cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. E, por fim, as mitocôndrias. Elas possuem o próprio DNA e o próprio ribossomo. Estão envolvidas por uma membrana dupla chamada de cristais mitocôndrias. Eles realizam a respiração celular e reproduzem grande parte da energia ATP. Então, gente, por hoje é isso. Beijão pra vocês. Oi, pessoal, vou estar dando continuidade aqui às organelas celulares. Pedindo desculpa se eu falar alguma coisa errada aí, por causa do nervosismo, releve, por favor. Como já foi dito antes, as organelas celulares desempenham um papel importantíssimo, vital para a vida da célula. Isso é básico. As organelas celulares realizam e desempenham um papel vital em todos os seres vivos, já falei isso. O ribossomo. Então, o que são os ribossomos? Os ribossomos, eles são corpúsculos não membranosos
e estão presentes tanto em células eucariontes e células procariontes, lembrando que as células eucarióticas são aquelas que têm núcleo organizado, que tem a carioteca, que tem membrana nuclear, que é a mesma coisa, desculpa. As células procariontes, elas são aquelas células que são desorganizadas, entre aspas, né? Tem organização ali, mas a desorganização que a gente fala assim é que ela não tem o núcleo separado ali do citoplasma, é tudo meio que junto. Os ribossomos, eles têm função de síntese proteica. Tá, essa síntese proteica ela é feita através da união entre aminoácidos, e esses aminoácidos são controlados pelo RNA ribossômico, que tem função estrutural e fusão também ajuda na síntese proteica. Esses ribossomos eles podem ser encontrados tanto livre no citosol. Eu acho que, se eu não me engano, para encontrar livre no citosol é bem raro, mas você acha mais ele assim aderidos à camada do retículo endoplasmático rugoso, ou às vezes no interior de cloroplastos e mitocôndrias. Por fato dela ser um corpúsculo não membranoso, por fato de ser uma organela que não tem membrana, muitos estudiosos vão tratar ela como sendo parte daquilo que ela tá sendo parte daquilo que ela está se ligando. Por exemplo, se ela estiver lá com o retículo endoplasmático rugoso, ela é parte do retículo endoplasmático rugoso. Já outros trazem ela como uma organela não celular, uma organela não membranosa, que é o que é mais aceito, que é o que é mais usado, porque ela tem função de síntese proteica, ela tem toda uma estrutura, uma organização ali. Então, tipo, não dá pra falar que ela é parte de outra coisa, sendo que ela tem uma função própria, mas que ela influencia outras organelas do que as outras organelas influenciam elas, mas tudo bem. São formados por 4 tipos de RNA ribossômicos e mais de 80 tipos diferentes de proteínas. Já falei que esses RNAs eles têm função estrutural e de síntese proteica também. O retículo endoplasmático rugoso, ele também é conhecido como ergastoplasma, é formado por bolsas membranosas e achatadas com granulos. Esses granulos são os ribossomos, que influencia o retículo endoplasmático rugoso na produção de proteínas. Além da produção de proteínas, ele tem função de... ele produz a enzima digestiva que vai atuar lá nos lisossomos. Outra função é transporte, só que o transporte do retículo endoplasmático rugoso é um transporte limitado ao meio intracelular e também não vai em todas as partes das células, pelo fato dele ser bem extenso, ser bem espesso mesmo, tem essa função de transporte sim. E outra função muito importante é a função, não é meio que função, é uma propriedade. Ele tem uma propriedade que ela aumenta a região de contato da célula, pelo fato de ser uma célula bem extensa, aumenta. E esse aumento, essa região de contato maior com a célula vai contribuir para a entrada e saída de substâncias. Desculpa, deixa eu trocar aqui. Essa organela é encontrada em todas as células eucariontes, se eu não me engano eu já falei isso, mas se eu tiver falado, ela é encontrada em todas as células eucariontes. Todas as células que possuem núcleo organizado têm o retículo endoplasmático rugoso. Meio que não faz sentido ter retículo endoplasmático nas células procariontes, porque uma das propriedades do retículo endoplasmático rugoso é essa conexão direta com o núcleo, com a parede nuclear. Assim, como se pode dizer para vocês, ele faz essa ligação direta ali, deu pra ver, ou entrada direta, e quando a célula tá precisando, ou outra organela ali tá precisando de um RNA, seja aquele mensageiro, seja aquele de transporte, seja aquele seja um RNA ribossômico, o retículo endoplasmático rugoso aciona o DNA,
O DNA manda o RNA, seja ele mensageiro e o resto lá. Retículo endoplasmático liso. É formado por tubos membranosos lisos. Se é liso, não tem ribossomos aderidos à sua membrana, logo não tem função de síntese proteica. A função dela consiste, a função central, lembrando, a função central dela tem outras funções, é a síntese de lipídios, como o colesterol, hormônios esteroides e os fosfolipídios, que por sua vez são importantíssimos, principalmente o fosfolipídio. Não, acho que os três têm a, a, a importância relevante, assim, mais ou menos que igual. Os fosfolipídios ali para a formação da bicamada fosfolipídica, né? E o colesterol ali para manter a célula no seu estado, né? Lembrando que, se eu não me engano, deixa eu lembrar. O colesterol, ele também tá na membrana citoplasmática ali, meio que para controlar a temperatura, controlar o estado ali da célula, né? Para ela não ficar nem que sólida, nem que muito líquida. Além dessa função dessa função de síntese de lipídios, tem função também de desintoxicação da célula, como por exemplo lá nas células do fígado. Quando a pessoa bebe muito álcool e o álcool é tóxico para o nosso corpo, quem vai desintoxicar, quem vai tirar esse álcool da célula é o retículo endoplasmático liso. O complexo de Golgi. O complexo de Golgi é meio que uma organela, não vou assim dizer que difícil de entender, mas ela tem funções complexas e eu vou citar só algumas aqui dentre muitas e muitas e muitas que ela tem. Formado por uma pilha de vasos achatados e vesículas, cuja função central, lembrando, cuja a função central, a gente tem outras funções, é associada ao transporte, que você está vendo ela secretando substâncias, pode ser proteínas, pode ser muitas coisas, pode ser lipídios, pode ser carboidrato, pode ser polissacarídeos, né, já que tem função, o complexo de Golgi tem função de síntese de polissacarídeos e etc. Da mandando aqui para fora da célula. Também atua na síntese de polissacarídeos, como eu acabei de falar, na formação do acrossoma espermatozoide. O que é o acrossoma? O acrossoma é essa enzima que fica na cabeça do espermatozoide. Se eu não me engano, essa enzima digestiva é a mesma que atua no lisossomo. E quando os espermatozoides, como são milhões de espermatozoides, encontram o óvulo, que é uma célula muitas vezes maior do que o espermatozoide, né? Ele libera essa enzima meio que corrói a camada externa do óvulo, se é que possamos dizer assim. E essa corrosão deixa ali meio que livre para passar, né? No caso. Também tem a formação da lâmina média nos vegetais. É aqui que o material proteico vindo do retículo endoplasmático rugoso é transformado e distribuído. Não é bom a gente, como o professor de química já disse, Pedro, não é bom a gente relacionar funções ou características ou peculiaridades de coisas científicas a objetos, como por exemplo o átomo e a bola de bilhar, né? As pontes de hidrogênio, que na verdade são ligações de hidrogênio, mas se é que podemos dizer que aqui o complexo de Golgi ele é meio que o correio da célula, né? E o que acontece? Quando aquelas proteínas, como eu disse, pode vir glicoproteínas também. Aí as glicoproteínas são quebradas por enzimas presentes no complexo de Golgi. E os glicídios, se eu não me engano, os glicídios eles vão atuar lá na formação da lâmina média nos vegetais, do acrossomo, da formação do glicocálice, etc. E as proteínas elas vão meio que ser ajuntadas, empacotadas, como se fosse um correio mesmo, empacotadas e vão ser secretadas para fora da célula. Os lisossomos.
bolsas membranosas que possuem enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. É encontrada em quase todas as células eucariontes. Se tiver alguma que não tenha, é uma ou outra. Sua função é a digestão celular. Essa digestão é feita através de enzimas digestivas produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Não estou conseguindo me lembrar se eu falei disso no retículo endoplasmático rugoso, mas sim, a enzima produzida no retículo endoplasmático rugoso, a enzima digestiva, vem para o lisossomo. Ele passa ali pelo complexo de Golgi, é claro, passa ali pelo complexo de Golgi e vem para o lisossomo. A função do lisossomo ali, como disse, é meio que... é como se fosse nosso estômago mesmo. Ele vai lá e digere. Essa enzima digestiva vai lá e digere o que entra de substância orgânica, né? Orgânica, é claro, nas células. Aí, por exemplo, se tiver alguma parte da célula que não está funcionando bem, ou que está velha, e ainda tem como você reaproveitar vitamina, como você reaproveitar proteínas, lipídios, polissacarídeos, ele vai lá e vai digerir isso e deixar isso na sua forma primária, no que estava formando ali, para produzir até mesmo aquela parte da célula que ficou com deficiência, etc. Então foi isso, gente. Essa que foi a parte 2 das organelas celulares. Obrigado por vocês terem assistido e tchau. Olá, eu sou Maria Rita e eu vou estar falando sobre os movimentos no citoplasma. Tudo que se envolve ao movimento está relacionado ao microfilamento de actina. Essa actina é a proteína mais abundante, mais encontrada dentro de uma célula. E também, é importante a relação ao tixotropismo. O que é tixotropismo? Bom, o tixotropismo é a mudança de estado do gel para o sol ou vice-versa. Quando há uma mudança de gel para sol, há uma gelação. E quando há uma mudança de sol para gel, há uma solação. Estados que são o gel e o sol, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O gel, ele é encontrado numa região mais externa, conhecida como ectoplasma, e possui uma consistência mais gelatinosa. E o sol é um fluido, encontrado na região mais interna, também chamado de endoplasma. E essa transformação, essa mudança de estado, conhecida como tixotropismo, ela permite com que as células se movimentem. Então, está diretamente ligada ao movimento. Agora eu vou estar falando sobre um movimento que é a ciclose. Ela é observada em célula vegetal, onde é possível você perceber, você notar que há um vacúolo. E esse vacúolo, ele é grande, tem um espaço enorme e de forma irregular. E a partir desse grande e irregular vacúolo é possível, vermos a formação de corredores, como nessa imagem aqui que está aparecendo para vocês. E nesses corredores aqui, temos essas setinhas vermelhas que representa uma corrente citoplasmática. Essa corrente citoplasmática, ela é formada, a partir da contração dos filamentos de actina e miosina. E nessa corrente é possível notarmos, a presença de cloroplasma e mitocôndrias percorrendo nelas. Temos também um outro movimento, que é o movimento de ameboide. Ele pode ser observado em protozoários, como amebas, e pode ser também observado em leucócitos. Os leucócitos, eles são células de defesa do nosso corpo que estão presentes na nossa corrente sanguínea. E a partir deste movimento, que é o movimento ameboide, há uma formação dos pseudópodos. Mas como que há a formação? Eu vou explicar para vocês direitinho. Observe essa imagem aqui que aparece para vocês. Quando há uma contração da parte posterior da célula,
O citosol, ele vai sendo empurrado para frente ou para um canto da célula, como vocês podem ver nessas setinhas aqui. O citosol está sendo empurrado para frente e para um canto aqui da célula. E essa passagem brusca, ela permite com que há uma mudança de estado. E por um momento, o plasmazol vira plasmagel e o plasmagel vira plasmazol, mas logo em seguida, logo depois, eles voltam ao normal, ao estado inicial. Assim, fazendo com que há uma formação dos pseudópodos. E foi esse o nosso trabalho, espero que tenham gostado, bom proveito e até logo, tchau! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not